fazer essa primeira contextualização com a BNCC, deixar claro que a ideia não é dissecar a BNCC e nem muito menos o processo de aprendizado baseado em projetos, porque é algo denso. A gente começa a estudar isso a partir da década de 30 e vem ganhando força mais a partir da década de 90 e agora recentemente com a mudança da base comum curricular, né? E a nossa BNCC. Então, observe que a partir da quinta etapa do documento, onde vai tratar do ensino médio, na área de matemática, ele já faz referência para o estudo baseado em projetos. Esse grifo aqui, inclusive, é do próprio documento da BNCC. Isso aqui não foi feito por mim. Eu achei interessante abrir direto no site, né, da página. Aí, ó, para que esses propósitos que ele vai elencar lá em cima se caracterizem nessa área, o estudante deve desenvolver habilidades relativas ao processo de investigação, de construção de modelos e resolução de problemas. Então, observe que a BNCC, não só no seu próprio corpo do documento, mas quando a gente parte para a parte das habilidades específicas, os verbos, né? Veja que ele remete sempre à questão de resolver, elaborar problemas. Então, tem a resolução de problemas, que aí envolve também o estudo e aprendizagem baseada em projetos, porque os projetos em si geram é construído em cima de um tema gerador, a gente vai ver isso mais à frente, que vai ter como intuito, um final ali, uma solução para um problema real, um problema, a gente vai ver tudo isso dentro da apresentação, não vai ser, como eu disse, a gente não vai dissecar o assunto, mas vamos apresentar o que seria a ideia do ensino baseado em projetos, né? Instituto IFBA, Instituto Federal da Bahia, Metodologia e Prática do Ensino na Matemática 2, e a gente vai falar sobre, deixa eu minimizar isso aqui, aprendizagem baseada em projetos, discentes Israel Alves França e Edson Melo Sena, né? Uma breve introdução, né? A aprendizagem Israel, baseada em projetos. Oi, estou ouvindo. desculpe, meu querido, te interromper. Não, fique à vontade. Pronto. Quando a gente falar, o que é que você acha da gente, assim que a gente ir acabando de nossas falas, a gente tentar relacionar com alguma habilidade que a gente tem lá, de competência lá na BNCC? Você Não, concorda? acho interessante, sim. Vamos ter Tá mais essa difícil, oportunidade. já que a gente falou isso, né? Uhum. Hein? Sim, sim, Fica mais difícil concordo. que a gente não ensaiou, né? Vai, meu querido. É, vamos lá. O nosso trabalho vai ser baseado realmente aqui na apresentação, né, da metodologia, até pelo tempo. Nós tivemos 7 dias desde a proposta da apresentação, então não dá para a gente aprofundar tanto, né? O aprendizagem baseada em projeto, ou Project Based Learning, ou seja, aprendizagem, de novo, né? Fica redundante, mas baseada em projeto, é proposta inicialmente ali por John Deere e chegou no Brasil ali por volta da década de 30, mas na escola, naquela movimento da escola nova, no estudo ali para a área propriamente dita da engenharia, né? Nós vamos ter traduções ali de Anísio Teixeira, que vai ganhar um pouco mais de força ali a partir da década de 90, que vai ser realmente estudado por um grupo de estudos pedagógicos norte-americano, no sentido de uma metodologia propriamente ali didática, né? Do uso dessa metodologia como uma forma de aprendizagem. Mas o que seria a aprendizagem baseada em projetos? Quer falar, Edson, essa introdução? Sim, meu querido. Pronto. Vamos lá. Boa noite, gente. Como o Israel já me apresentou, meu nome é Edson. A gente tem aqui, que é aprendizagem baseada em projetos? Uma pergunta. E aí, a aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia ativa, ou seja, faz parte das metodologias ativas, que utiliza atividades em grupo focadas em capturar a atenção dos alunos através de problemas do mundo real. Ou seja, assim como eu combinei com o Israel agora, ele concordou,
Aí essa nossa fala aí já mostra, já dá um norte para a gente do que essa aprendizagem baseada em projetos é. Aí qual seria a pergunta? Essa foi a proposta do professor Lu. Ele pediu que a gente sempre tivesse nos remetendo à BNCC, ou seja, para ter como um documento balizador desse trabalho. E aí o que é que a gente, a primeira pergunta que não quer calar, no caso, a pergunta que a gente se fez. Essa resposta, ela nos remete a uma das competências da BNCC, uma das 10 competências, são 10. E qual que seria ela? É a competência 2. Lá na competência 2 tem lá, pensamento científico, crítico e criativo. Vamos lá. Se nessa 2 ela fala que ela trata do pensamento crítico, científico, crítico e criativo, então tem tudo a ver com aprendizagem baseada em projetos. Então vamos lá. E aí o que é que diz a BNCC, o que o documento diz, tá? A parte, ou seja, o documento diz que essa competência, qual o objetivo dela? Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, tudo a ver com o projeto. Formular e resolver problemas, ou seja, já aqui, lá na frente a gente vai estar vendo, já vai mostrar logo em seguida, partimos de um e nós partimos de um problema do mundo real. E aí, se criar soluções, ou seja, de maneira interativa, criar soluções, incluir tecnologias com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Ou seja, isso é o que a BNCC diz. A gente não poderia estar trazendo aqui o documento todo para o slide, porque aí ficaria um slide muito poluído. Mas se a gente for lá na BNCC, a gente vê isso que diz a BNCC sobre a competência 2. E agora aí, Israel vai falar um pouco do segundo slide, né, Israel? Exato, né? Pontos relevantes da aprendizagem baseada em projeto. Como o Edson disse, e cabe aqui fazer um ponto, uma pontuação, a BNCC ela vai ter essa preocupação com as competências, as habilidades a serem desenvolvidas, e a gente percebe que a aprendizagem baseada em projetos conversa de uma maneira muito próxima da linha de pensamento que provavelmente, né, a gente idealiza, que foi planejado para o nosso ensino, né? Vale ressaltar que nós vamos ter ao longo das apresentações diversas outras metodologias que vai nortear também esse processo de aprendizagem. Então a gente não pode dizer que a BNCC disse com todas as palavras, o método de transposição didática adequado é a resolução, a aprendizagem baseada em resolução de problemas ou baseada em projetos, que é o nosso caso. Mas a gente percebe essa vontade, né, para que seja realmente desenvolvida essas habilidades, a gente vai ter uma oportunidade até de conversar um pouquinho mais sobre isso de uma maneira mais particular ao final da apresentação. Aqui nesse ponto, a gente vai citar os pontos relevantes para essa aprendizagem. Seria o desenvolvimento da motivação, atividade prática, instigação dos alunos e aprofundamento do conteúdo. Ela vai seguir esse desenvolvimento que a gente vai pensar o seguinte, olha, a ideia, né, central do projeto é lançar para a turma essa proposta, ou seja, essa motivação para que eles desenvolvam atividade prática, até pelo contexto onde se desenvolve a aprendizagem baseada em projetos, ali na década de 30, com a questão da engenharia, ela conversa muito com a questão da prática, né? Surge com a questão da prática. E se espera da aprendizagem baseada em projetos, não que os alunos tenham a competência para poder desenvolver o projeto, mas que eles adquiram ao longo do processo de planejamento e de resolução. Então, eles vão ter a atividade prática, né, ali como uma parte relevante dessa metodologia, a instigação dos alunos a estar resolvendo e propondo soluções de problemas para o mundo real, é uma diferença que, inclusive, a gente vai ter em relação à resolução de problemas, que às vezes a gente, na resolução de problemas, que teve uma força muito grande nos anos um pouco atrás, né, coisa de 5, 10 anos atrás, até recente,
mas que a gente tem aquela crítica de dizer, ah, Joãozinho chupou 500 laranjas. E, normalmente, né, essa questão da resolução de problemas, a gente contextualiza, óbvio, mas foge de uma realidade. Na aprendizagem baseada em projeto, a gente tem essa preocupação de ter um fim real, um fim prático para o que foi proposto, né? E a gente vai ter o aprofundamento do conteúdo. Nessa última etapa aqui, a gente tem a figura mais já do professor, com um pouco mais de força, fazendo com que essa aprendizagem não seja simplesmente, que seja significativa, óbvio, para os alunos, mas que ganhe um contexto ali estrito sensu, que possibilite realmente que o conhecimento extrapole a área do lato sensu, que seria a área comum, e dê base para esses alunos a pensar não só dentro da aplicação, mas também dentro das possibilidades do contexto acadêmico, né? A gente tem uma pirâmide aqui, onde a gente tem dividido esse contexto de ensino. Eu vou começar pela parte de baixo. Observe que 90%, 95% da parte é aprendizado ativo, né? A gente tem aqui a soma dos 95%, dos 80% e 70%, para falar a verdade, né? Esses três últimos. Só 95% aqui a gente tem de explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar e elaborar e ilustrar esse problema. Ou seja, eles têm que significar isso para eles primeiro, para depois partir para as outras etapas. Observe que os verbos aqui conversam muito com os verbos que iniciam cada habilidade da própria BNCC. No segunda etapa, nós temos aí já escrever, interpretar, expressar, ou seja, eles assimilam, absorvem, depois eles já começam a estruturar um pensamento, né? Falar um pensamento científico mesmo. 70% conversar, perguntar, ou seja, essa interação, ou seja, 70% é interação desse processo. Aí nós temos 50% ver e escutar, que é o processo mesmo de aprendizado, de absorção do conteúdo para poder possibilitar a concretização do trabalho. E aí nós vamos ter escutar e ler. Observe que ler aqui caiu com 10%, mas aqui nesse, nessa imagem, eu gostaria até de fazer um aspasinhas, porque a gente sabe que, apesar das formas de conhecimento que nós temos disponíveis hoje, a leitura ela ainda se torna muito importante, principalmente nessa parte onde a pessoa se torna o protagonista do seu próprio aprendizado, se dá na busca. Nessa busca a gente acaba até lendo, a gente pode até dizer assim, ah, eu não vou estar direcionando um material, mas o contexto geral vai requer do aluno nesse contexto que ele tenha essa proatividade e a gente sabe que acaba inevitavelmente tendo acesso à leitura desses materiais. Me desculpem aqui pelo barulho externo, mas são imprevistos do processo. Como implementar a aprendizagem baseada em projetos? Gostaria de fazer alguma colocação, Edson? Pronto, Israel. Sim, sim. Gente, como o Israel bem falou, a metodologia baseada em projetos é muito interessante, é muito rica. Quando você vai estudar, você vai estar pesquisando, você vai se aprofundar, você vê que dentro da competência que a BNCC traz, eu não me aprofundei nas outras, não olhei as outras, então acho que por eu ter tido meu olhar esses 2 dias nesse método de aprendizagem, então eu achei ele perfeito para atender a competência 2, que é o pensamento científico, crítico e criativo. E lá ele traz ainda mais, como foi falado, esses são as 10 competências, essa é uma só, que é a segunda, e ele, dentro dessa competência, acho que o professor Lobo falou na fala dele, e de fato acontece, a competência ainda diz quais as habilidades que esses alunos têm que desenvolver até ao final do ensino fundamental. A gente tem uma metodologia que é baseada em projetos, e aí qual que é o intuito disso? Ou seja, ela foi criada bem alinhada mesmo com a BNCC. Elaboração de ideias, conexões, criação de processo de investigação, soluções, execução, fundamentação de perguntas, interpretação de dados, lógica e raciocínio,
desenvolvimento de hipóteses, avaliação de raciocínio e explicação de evidências, síntese do que foi criado. Então, quando a gente olha para essas habilidades, o que é que eu enxergo? A gente tem aí, gente, um embrião do que é a pesquisa mesmo, do que é a pesquisa científica. Agora eu falo por mim, Edson, talvez a minha realidade seja diferente da maioria de vocês. Para mim foi um choque quando eu cheguei na universidade. E aí, para falar em pesquisa, falar em projeto, para mim pesquisa era uma coisa do outro mundo, não era uma coisa da minha realidade. Então eu acredito que que é para isso que a gente está se formando, eu acho que essa é a ideia. A gente está estudando um pouco da BNCC, entender essas competências, para levar isso para a sala de aula e já instigar isso nos alunos. Acredito que essa seja a ideia. Então, eu acredito que os alunos que entrarão no IFBA nos próximos 10, daqui a 10 anos ou 5 anos, frutos dessa metodologia, já não terão o choque que eu tive, e possivelmente um ou outro colega teve também. Então, para mim, foi muito interessante quando eu volto o meu olhar para essa metodologia de aprendizagem baseada em projetos e começo a olhar para a BNCC, eu vejo que, se aplicado, é algo muito rico. Valeu, Israel. Obrigado. Sim, complementando a fala do no nosso amigo Edson, nós podemos, então, dentro de todos esses tópicos que envolve a metodologia, nós podemos conceituar quatro pilares aqui principais, que seria a pergunta direcionadora, né? Que seria essa parte de implementação, que vai surgir da pergunta que a gente vai indagar a turma, né? Voltando aqui na nossa pirâmide e na questão das quatro primeiras etapas relevantes para a aprendizagem baseada em projeto, a gente vai ver a questão do desenvolvimento da motivação. Então, surge primeiro a questão da pergunta direcionadora, ou seja, de uma situação evidente na sociedade, onde vai se fomentar justamente essa motivação da turma, para que eles se debrucem a pensar sobre aquele processo, façam um processo de investigação da situação ou da proposta que foi lançada a eles, pensem em uma solução, e toda aprendizagem baseada em projeto requer uma finalização, ou seja, uma apresentação, uma construção. Realmente eles têm que ter essa parte prática, é a alma, assim, dentro das leituras que eu pude fazer, da aprendizagem baseada em projeto. Eles têm que projetar alguma coisa no final. Então, essa apresentação, essa construção, seria aí a alma do negócio, né? E o encerramento seria a última etapa desse processo. Fazendo aqui um contraponto, né? Entre a aprendizagem baseada em problemas, que vai ser até apresentada, versus a aprendizagem baseada em projetos, embora a gente veja que ao apresentar o assunto, não parece ser algo assim tão novo, e realmente, historicamente, não é, porque começa lá na década de 30, a gente nota também que, querendo ou não, dentro da nossa prática como discente ou docente, o que a gente tem uma aproximação maior, inclusive nos livros didáticos, pelo menos que embasou a nossa formação, nós que somos alunos agora, tem um foco maior na questão da resolução de problemas. Ao estudar BNCC, a gente vai ver em determinado ponto não só essa questão da aprendizagem baseada em projetos, mas ela mesmo dizendo na questão da formulação de problemas, que é uma também dos métodos de aprendizagem que está sendo muito abordado frequentemente pela essa corrente mais pedagógica de ensino, no sentido de que o aluno ele tem que se propor a construir seus próprios, ou construir o problema. E quando ele constrói esse problema, e a aprendizagem baseada em projetos vai ter isso, ele se apropria do cenário local onde ele está inserido para discutir um ponto específico. Então, ele sai do ponto de vista de um telespectador, por mais que na resolução de problemas ele seja instigado a resolver uma situação, mas aqui ele toma partido nessa construção desde o seu início, desde a sua proposta. Então, essa é a grande diferença, né? Aqui nós temos o seguinte: os alunos que participam de uma atividade de aprendizagem baseada em problemas, muitas vezes compartilham
o resultado atingido e estabelece seus objetivos de aprendizagem e resultados em conjunto com o professor. Já na aprendizagem baseada em projetos, os objetivos já estão dados e o processo de ensino é mais estruturado, né? Eu vou até falar sobre essa questão da estruturação quando for fazer umas pontuações finais. Tem uma situação, um ponto de contraste aqui entre as duas metodologias, que no caso da resolução de problemas, nós temos o menor foco em problemas do mundo real, ou seja, aquela questão da extrapolação do mundo real, que normalmente nós temos um problema, mas que foge de um contexto racional, quando a gente tem, normalmente a gente vê muito hoje nas redes sociais, onde é mais difundido, a gente tem acesso a pensamentos críticos em diversas áreas, e na área da pedagogia do ensino da matemática, a gente sempre vê aquele memezinho sobre a questão de Joãozinho e as 200 pencas de banana, que não tem porquê. Então, aqui nós temos uma fuga, né? Normalmente, o intuito da resolução de problemas é focar na, na competência, ou seja, na disciplina, falando assim de grosso modo, específica. Já na baseada em projetos, não. Envolve tarefas autênticas para solucionar problemas reais. Então, essa é a grande diferença entre as duas, né? Voltando aqui rapidinho para o processo de ensino, e ser estruturado antes de passar para Edson fazer algumas pontuações, é uma observação mais minha mesmo, mas no sentido de que, nessa questão de plano de aula, é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, principalmente depois de algumas palestras assistidas até dentro do IFBA, no sentido do desenho didático, né? A gente tem muito sobre a questão do plano de aula, mas quando a gente passa por uma aprendizagem baseada em projetos, o desenho didático ele se torna um ponto muito relevante, porque tem que ser algo estruturado. Você tem que ter um início, um meio e um fim, e apesar de o aluno assumir esse protagonismo, você tem que ter algo muito bem desenhado das etapas, dos processos de aprendizagem, das próprias construções que vai ser desenvolvidas, para não ficar um fazer por fazer. Nós temos que fazer com que esse objetivo seja alcançado de, dos projetos serem desenvolvidos de uma forma que culmine na capacidade desses alunos absorver competências que possibilitem eles a resolver o problema. Não é simplesmente ficar no ponto hipotético, né? Ou imaginário da coisa, muito filosófico. Ele tem que partir justamente para essa questão da apropriação das competências para poder propor essa solução. Né? E eu volto, mesmo ficando redundante, para o cenário onde essa metodologia foi desenvolvida, que é justamente no cenário de engenharia, década de 30, depois ali década de 90. Então, esse seria a apresentação assim do que seria a aprendizagem baseada em projetos e da grande diferença a aprendizagem baseada em problemas, que é o mais comum que nós temos hoje. Edson, quer fazer alguma colocação? Quero sim, Israel. Eu gostei da sua fala, Israel. Eu achei perfeito. Eu achei perfeito quando você falou dos desafios. O desafio que é, na verdade, dar uma aula, uma metodologia baseada em projetos. É, é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Eu gostei quando você falou, a sua fala para mim chamou a atenção. É um desafio muito grande. E, para mim, um dos três principais desafios que tem nisso é que a aula tem que ser muito bem preparada e planejada previamente, como você mesmo falou, bem pensada. O professor ele tem que atuar ali o tempo todo como mediador do processo. E o terceiro, talvez, e mais importante, ele tem que acompanhar todo o processo, porque vai ser algo novo, é algo que os alunos não viram ainda, não conhecem, vai causar estranheza. Então, vai ter que ter uma vontade de fazer acontecer, como foi a sua fala. Tem que ser realmente. Para mim, a palavra certa, é um desafio dar uma aula dessa. Sim, e Valeu, é um cara. desafio não só para os alunos, como para a gente que é professor. Assim Com eu certeza. encerro, né, a apresentação, tem a referência bibliográfica, onde teve as imagens, né, e a estrutura que foi apresentada para vocês,
mas eu gostaria de, quando eu falo do desafio, eu falo da proposta do desenho didático, eu falo porque realmente é algo que não é só os alunos que vão estar se debruçando sobre essa nova forma de aprendizado, mas os professores, quando eu falo referente a mim, e eu tenho cadê abrir aqui, aprendizagem baseada em projetos. Na escola onde eu trabalho, a gente está na feira de ciências. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de filmar a execução, a culminância do processo, porque vai se dar no dia de amanhã. Eu esperava até que a minha apresentação tivesse sido um pouquinho mais para frente, para poder incorporar isso na apresentação. Mas eu consegui, eu trouxe pelo menos duas turmas aqui, um trabalho do primeiro ano e um trabalho do terceiro, onde eles desenvolveram, né? Aqui nós temos o folding, né? Com o nome dos alunos, a apresentação. Vou até pular ali rapidinho, tá gravando. Cadê? Temos aqui o projeto que eles se desenvolveram, né? O tema direcionador para essa equipe foi biocombustível e desenvolvimento sustentável. Qual foi a solução que eles tiveram, né? É interessante que eles tiveram o primeiro impasse. Eles queriam falar realmente sobre biocombustível, né? Sobre o diesel a partir de plantas, né? Da soja, que é o mais comum. E se depararam com os primeiros desafios, a questão dos processos químicos para o desenvolvimento do trabalho. E eles tiveram que se esquivar dessa situação, porque se colocou para eles como um desafio que não podia ser superado sem uma supervisão, sem um acompanhamento, e aqui a gente fala muito, requer aqui a figura do professor nesse processo, de dar esse amparo. E realmente a escola não tinha como dispor de toda essa segurança para eles trabalharem com os processos químicos para poder fazer a transformação do biocombustível. E aí, observe que eles por si só vieram para a questão do biodigestor, fizeram uma pesquisa sobre a questão de biodigestor, sobre casas funcionarem com seu próprio biodigestor, onde vai ser produzido a questão do gás de cozinha, né, para poder fazer uma economia dentro da próprio cotidiano das famílias, ou para o aquecimento normalmente de água, tem poucos lugares, é mais comum em fazendas ou chácaras ou sítios, que já tem alguns projetos e já tem empresas, inclusive aqui em Camaçari tem a Sansui, que trabalha com a produção de módulos de biodigestores, né? Então eles fizeram um banner, vai ter toda uma apresentação, teve aqui vai ter a construção do banner mesmo, onde eles vão apresentar, fazer a abertura, onde eles destrincham cada parte do processo. E aqui que eu achei o mais rico, por isso que eu selecionei essa equipe, que foi como ele se deu a própria organização. A gente está falando de uma turma de primeiro ano, alunos de 14, 15, 16 anos. Né? Então, isso aqui é a divisão das falas, isso aqui não é um arquivo que vai ser dado para avaliação, tanto que não tem cabeçalho, nada. Foi uma organização própria deles, eu achei isso aqui, assim, por ter sido de cunho próprio, magnífico. A questão da maturidade que eles tiveram de separar a pesquisa e a fala. Então, eles falaram do projeto, o que seria o biocombustível, explanaram o ponto a ponto que seria a parte particular do desenvolvimento, a explicação de como funciona, e aqui eu acho que é o mais interessante, que tem os materiais utilizados, para não ficar muito longo, mas onde se aplica ao campo, onde eles vão explanar no momento da feira de ciências. Ou seja, eles conseguiram relacionar com a química, com a matemática, com a física, com a biologia. Eu, quanto professor, e estava administrando esse processo de implantação, eu e a professora de química e biologia, e eu como professor de matemática e física. A gente conseguiu trabalhar essa interdisciplinaridade, os professores das áreas de humanas, principalmente português, teve também uma participação incrível na questão da correção da norma da BNT, de olhar o texto deles. Então, teve essa interdisciplinaridade acontecendo de maneira fluida. Mas, mais do que isso, normalmente uma coisa que eu critiquei durante muito tempo dentro do meu processo, da minha experiência docente, era as situações, às vezes, trazer exemplos da minha infância, de vivências que eu tive,
e ela não conversar com a vivência da minha turma, por ser gerações diferentes. E a gente percebe que a gente vai virando aquele professor velho, carrancudo de matemática à medida que a gente vai envelhecendo na profissão. A gente vai ganhando uma maturidade maior na área específica do ensino, ali na parte do estrito senso, mas a gente vai perdendo essa sensibilidade da transposição didática. Ao vivenciar esse processo de aprendizagem baseada em projetos, que foi o caso da Feira de Ciências, eles constroem uma vivência que posteriormente, na parte do estrito senso, onde vai estar sendo feita a transposição didática e as apropriações das habilidades específicas em sala de aula, você consegue remeter a uma experiência que foi vivida por eles e que foi acompanhada pelo docente. Isso aqui eu achei a parte assim, a cereja do bolo. Então foi bem bacana. Tem um aqui que é do terceiro ano também, não vou destrinchar muito, mas tem toda a parte do projeto. O terceiro ano já trabalhou aqui com a parte de termodinâmica de física, que vai conversar muito com funções trigonométricas posteriormente, com um motor a vapor. Então, eles entraram muito na área da física, na área das aplicações, e teve a construção. Esse aqui eu consegui pegar um videozinho que eles me enviaram agora, de uma das etapas da construção do motor funcionando. Então, temos aqui a parte do aquecimento, o pistão frio, o pistão quente, e a gente consegue trabalhar diversos pontos dentro da matemática, funções trigonométricas, RPM, questão de física, questão do vapor, dilatação, termodinâmica. Então, a interdisciplinaridade e aplicação é grandiosa. E realmente é um ponto que está sendo muito. Está tendo uma iniciativa muito forte, eu percebo isso nas escolas particulares, né? Eles sempre tentam, como eles vivem, é um produto, o ensino acaba sendo um produto nas escolas particulares, eles têm que fazer a propaganda do ensino. E nessa tentativa de propor sempre algo novo e de captar clientes, eles acabam se antecipando em alguns pontos desses processos pedagógicos, dessas novas mudanças da BNCC, da nova estruturação do novo currículo do ensino médio, inclusive, lá a escola onde eu trabalho foi uma das poucas escolas onde já está trabalhando justamente com o novo ensino médio, com as divisões e com a possibilidade de escolhas direcionadas das áreas de atuação específica. Então, é interessante, é gratificante poder trabalhar, vivenciar essas experiências e almejar levar isso para o ensino público, né? A partir do processo de formação, passar em um concurso público, poder estar levando essa riqueza também para os nossos alunos. Nós formando na Universidade Federal, pelo menos eu tenho isso como objetivo de vida, essa atuação mais para a área pública, eu me identifico bastante. Então, é um contexto. Aí eu faço um contraponto, uma crítica que eu tinha, uma crítica não, uma observação que eu tinha feito em relação ao desenho didático. Apesar de ter tido toda essa riqueza na produção, eu ainda como docente, como estudante e até como professor, eu mesmo avalio o processo com uma certa necessidade de alguns pontos, de parar, sentar agora, depois do processo ter sido encerrado, ver quais foram os pontos que foram alcançados, objetivos que devem ser mantidos e redesenhar outros pontos que poderiam ter sido melhor. Fazer um desenho realmente didático desse processo. Muito dos experimentos que a gente desenvolveu acabou sendo um tiro no escuro, a gente foi adaptando no meio do caminho, ou seja, não foge da proposta, porque realmente é essa, é buscar solução, mas que eu acredito que dentro de um desenho didático, e aí tem todo um contexto, né, para se falar sobre desenho didático, que não é algo tão simples, mas colocando dentro dessa metodologia, eu acredito que enriqueceria muito mais. E a gente vai ter a oportunidade de estar fazendo um plano de aula. Um plano de aula é uma forma mais reduzida de pensar nesse processo para a próxima atividade que vai ser da disciplina, então acho que vai ser bem interessante. Edson, quer fazer alguma colocação e voltar lá nas competências para fazer alguma colocação, meu jovem? Não, não, Israel, a gente tá tranquilo. Eu só queria com a sua permissão, seu aval, é claro, como colega, abrir aí para se os colegas tiver alguma dúvida, Ah, alguma sim, coisa que a com gente não certeza. tem, eles poderem perguntar e dizer
dizer que é muito bom fazer trabalho com você, viu, cara? Obrigado. Ah, não, o prazer foi todo meu. Vou interromper